Opa, boa tarde pessoal, tudo bem? Acredito que não, estou vascaíno. E eu quero só fazer uma ressalva antes de realmente abrir o ponto do vídeo, que é eu tenho vontade de verdade hoje de só ter ligado a câmera e ficar 20 minutos calado, sem falar porra nenhuma aqui do jogo, sabe? Só deixar fluir mesmo, tipo, ficar calado aqui e tudo, fazer qualquer coisa menos falar sobre o jogo. Porque no final não teve jogo hoje, ponto final. Não que não teve jogo no nível que o Santos foi um avassalador e acabou com o Vasco. Não, não teve jogo. Os dois times jogaram uma merda hoje. Os dois times não mereciam ganhar, quem dirá o empate. Esse daqui era um jogo que, se futebol fosse justo, a arbitragem ia parar aos 60 minutos e falar: galera, já deu o que tinha que dar, vai, vamos embora aqui todo mundo, WO, os dois perderam. Esse daqui foi um jogo ferrado, foi um jogo triste, um jogo de perdedor, e inclusive do Vasco, principalmente, né, do Vasco, porque veio a perder. É frustrante ter que falar isso daqui, e chega a ser muito mais frustrante porque é, é motivação espiritual agora. A gente já saiu da barreira do técnico, de jogador, elenco, individual. Não, isso daqui é barreira já espiritual. Isso daqui é a prova que o Vasco está amaldiçoado já. Pra mim, de verdade mesmo, é uma coisa horrível que tá acontecendo com o Vasco hoje. E, foi o que eu comentei. Pô, eu não esperava que a gente fosse ganhar desse Santos. Eu diria talvez um empate ou até mesmo uma derrota. E de fato foi uma derrota. Eu não esperava ganhar essa merda de jogo, mas não da maneira que foi. A maneira que foi muito decepcionante, muito depressiva. E eu não sei mais o que falar. Realmente é triste sobre isso. Eu vou entrar um pouquinho na linha argumentativa sobre o jogo primeiro, aí futuramente eu vou falando sobre alguns outros pontos. Primeiro, a escalação do jogo hoje segue a escalação do último jogo do Diniz, né, que Saldívia como titular e Spinelli também, são os dois pontos assim que eu acho que vale ressaltar. O Spinelli, pra mim, hoje, de novo, acho que foi o quarto jogo dele, acho que foi o terceiro como titular e o quarto jogo dele mesmo. Ou foi o segundo como titular e o quarto jogo, não lembro, de verdade eu não lembro, mas enfim. O Spinelli, pra mim, hoje ele é ruim. Hoje ele tá ruim. Ponto final. Tudo bem que o elenco do Vasco inteiro tá ruim e eu acho que não vale aqui culpar o individual. Eu realmente, se for pra culpar alguém, eu vou culpar o coletivo. Porque é aquilo, a grande odisseia do Vascaíno, né? Pô, a gente, cada ano que passa, a gente fala, pô, esse ano o elenco tá melhor que o ano passado. Esse ano talvez não, por conta que o ataque a gente perdeu o Ryan, o 10 ali, o Coutinho, que pra muitos, assim como eu, foi uma perda relativamente grande. Mas pra muitos não foi, então realmente vai ficar nessa medida. Mas pra muitos, o time do Vasco hoje é um elenco melhor que o do ano passado. Talvez o ataque não, mas o resto é melhor que o ano passado, que era melhor que o ano retrasado, que era melhor que o anterior, e assim vai indo. Desde 2022 pra cá. O elenco do Vasco ele está melhorando a cada ano que passa, e para muitos o elenco do ano passado e desse ano foram elencos melhores do que o elenco da última vez que o Vasco ganhou uma competição, que foi em 2012. 2011, na real, que o Vasco ganhou a competição, mas 2012 o elenco era melhor, né? Uma coisa assim. Enfim. A gente vai entrar nessa grande odisseia aqui novamente de falar de, pô, a gente não sabe de futebol. Ou a gente não sabe de futebol, e a gente culpa técnico, a gente fala que o elenco tá bom, a gente fala que o técnico é bom, só que o técnico não conseguiu desempenhar, o técnico estava muito ruim, justifica a retirada dele para incluir um técnico novo, só que não faz sentido. A gente continua perdendo e perdendo de forma humilhante. Eu entendo que para desintoxicar, eu vou usar essa palavra mesmo, o dinizismo, não é uma coisa de imediato, não é uma coisa que demorar 3 dias a gente desintoxicar o Vasco da bola. Eu concordo totalmente. Eu não acho que o jogo de hoje, eu acho que o jogo de hoje foi reflexo totalmente de uma equipe dirigida pelo Diniz. Ponto final. E sem o Diniz nesse exato momento, esse é o pior. Mas, de novo, a gente fica nessa barreira espiritual já, de aceitar que a gente é um time amaldiçoado. Não é possível. Pegar, não sei, Fluminense, Botafogo, todos eles com Flamengo, todos eles, quando o elenco melhorou, não é a qualidade técnica, a diretoria técnica, a comissão técnica melhorou, todos eles começaram a desempenhar e começaram a brigar ali pelo pódio do Brasileirão, brigar por competições. O Vasco é o único time maldito nessa droga que ainda não fez isso. O Vasco a gente melhorou, comissão técnica, a gente tá melhorando tudo. Infraestrutura, CT, São Januário está para ser vendido, estamos para ser vendidos com uma SAF. Jogadores, o elenco, né, o plantel está melhor do que o dos últimos anos e a gente continua não disputando porra nenhuma. De verdade mesmo, é frustrante. Chega a não ser num nível de que dá muita raiva, uma raiva interna.
tem um canal aqui de vascaíno que eu acompanho, que eu mais acompanho, né, que é o Futebolaço, do Dieguinho. Ele começa o pós-jogo dele, eu queria realmente até esperar o pós-jogo dele pra ver a opinião dele sobre. O pós-jogo dele, ele começa comentando que, aproveitando que o Coutinho saiu, né, o Coutinho em um ano e meio pelo Vasco, ele saiu por justificativa de que a saúde mental dele estava muito ruim. E ele entra nesse ponto de, pô, se a dele tava ruim, imagina a do torcedor vascaíno, que todo ano pensa, pô, o time tá melhor, o time está competitivo. E nunca está. A gente sempre entra na barreira do nunca tá. É bizarro. E do torcedor vascaíno até mais, eu vou dizer, porque, pô, eu não vou falar que não, o Coutinho não amava o clube, nem nada. Pelo contrário, eu realmente acho que ele tinha um carinho, um respeito pelo clube. Até porque quando ele veio pro Vasco em 24, ele poderia ter ido pra muitos clubes do Brasil, ele veio pro Vasco. E tudo bem que ele foi idolatrado, né? Idolatria realmente cega muitas pessoas, mas enfim. Mas, pô, o Coutinho ele veio jogar pelo Vasco, ele veio ser cobrado pela torcida do Vasco. Nós torcedores, nós que mantemos essa porra. Nós que damos o dinheiro, nós que apoiamos os jogadores quando eles estão bem, reclamamos quando estão mal. A gente gasta R$ 400 numa camisa na estreia. Essa camisa aqui, por exemplo, ela teve poucas unidades fabricadas, por conta de que se lançou em setembro e em dezembro acabou a parceria com a capa. Irmão, eu comprei ela, eu acho que com a personalização, ela é personalizada, eu paguei umas 350, sabe? É realmente coisa de maluco, psicopata, torcedor mesmo, isso daqui. E é frustrante. Se pro jogador ficar um ano e meio ele sai com depressão, imagina quem acompanha há anos. Sabe? É pior ainda. Caralho. Eu de verdade eu senti que eu tinha que fazer esse leve desabafo aqui, porque a gente perdeu para um Santos hoje que também não merecia ganhar. O Santos hoje é um nível de que a gente perdeu o jogo. Eu fui entrar em cal com alguns amigos meus logo em seguida. Todos eles comentaram, caralho, como vocês perderam pro Santos? E não foi dois, os dois combinaram de ir juntos. Não, os dois foi um, passou 10 minutos em que falou a mesma frase, exatamente a mesma frase. Como vocês perderam pro Santos? E o que eu vou falar? O que eu vou falar? Não tem explicação a gente perder pro Santos. Nosso elenco é infinitamente superior ao do Santos. Eu gosto de falar isso. Teve 2 gols do Neymar. Se o Neymar foi pra essa Copa, de nada. De nada. O Neymar, tatua o Vasco na tua coxa, sabe? Faz qualquer coisa. Porque se você for pra essa Copa, é totalmente culpa do Vasco. Você hoje você não está merecendo ir pra essa Copa. E se você for, vai ser totalmente como jogador que vai apoiar o time. Ponto final. Não apoiar literalmente dentro de campo. Apoiar como, pô, todo mundo que tá ali dentro sabe que o Neymar é um gênio e respeita o Neymar. Porque por qualidade técnica hoje e por jogar, né, por realmente entrar em campo, você não merece, Neymar. Mas ainda assim, se você for, parabéns, espero que você vá, inclusive. Não acho que você vá, mas espero que você vá. E tatue o Vasco na tua pele, porque de verdade foi o Vasco daqui, não tem outra pessoa. Porque esse jogo aqui você marcou 2 gols sem ter jogado porra nenhuma. Você marcou 2 gols hoje, exaurindo, sei lá, aumentando aquele meme que todo mundo tem sobre você do Kaikai. Porque eu não sou mãe, eu não sou mulher de 30, 40, até algumas de 20 anos que falam que, não, Neymar é só Kaikai, Marta é melhor que Neymar. Não, quem fala isso não vê futebol, ponto final. Mas o Neymar no jogo de hoje, que nem eu falo, eu acompanho bastante jogos do Santos. Pro meu azar, eu acompanho bastante jogos do Santos. O Neymar hoje, no jogo de hoje especificamente, ele foi um Kaikai. Ele não fez porra nenhuma em campo. Ele marcou 2 gols hoje. O segundo foi com uma baita de uma assistência do Paulo Henrique. Uma baita assistência do Paulo Henrique. Que ali muitos culpam Paulo Henrique. Não lembro se era o Robert Renan ou foi o Saldívia. Eu acho que foi o Saldívia que ia pular junto ali tudo. O jornalismo, se não me engano, foi na Sport TV, até comentou que, nossa, foi uma coisa de gênio, que o Neymar se movimentou. Eu não sei. Na minha visão, de verdade, alguém que viu o lance mais de uma vez, você viu? Parece que foi uma baita de uma falha do Paulo Henrique. O Paulo Henrique afobou e foi na bola. E deu assistência pro Neymar. Mas eu não sei. O Paulo Henrique ainda assim está bem longe de ser aquele praxedes de 24 que deu assistência pro Hulk. Está bem longe, bem longe. Mas, enfim, né? O Neymar não jogou porra nenhuma no jogo de hoje, marcou 2 gols. E ele não marcou 2 gols, eu gostaria até de entrar nesse contraponto de que é a diferença do Neymar pro Coutinho. O Neymar, ele não tá correndo, ele tá sendo esse motorzinho pro time do Santos começar a jogar. E o segundo gol dele, pra mim foi, o Santos teve aquilo que o Vascaíno esperou muito do Coutinho. Que foi, a gente sabe, quando está no 1-1 com o goleiro, pô, o Neymar chegou no 1-1 com o goleiro ali, com o Léo Jardim, eu já sabia que ia ser gol, todo mundo sabia, que ele tinha qualidade técnica pra cavar e fazer o gol, todo mundo sabia disso. Era o que a gente esperava do Coutinho também.
Que o Coutinho, quando ele tivesse 1 a 1 com o goleiro, ele conseguiria fazer esse lance. E o Coutinho não conseguiu. Esse é o grande ponto. Mas pelo menos é aquilo, né? Pelo menos o Coutinho jogou 56 jogos. O Neymar jogou 10, se não me engano, 13 ano passado. De novo, é frustrante. É muito frustrante. Eu queria fazer esse breve desabafo aqui. Pô, eu fiz as anotações aqui do que comentar sobre o jogo, mas eu de verdade eu sinto que é chovendo molhado. Eu acho que eu só gostaria de ressaltar talvez 2 pontos. Que os gols eu não quero falar. De verdade mesmo, o primeiro gol foi uma baita de uma assistência do Andrés Gomes. O Andrés Gomes que está sendo muito criticado pelo Vascaíno. Pra mim, sem razão. O Andrés Gomes, pra mim, ele tá sendo um jogador que o Vasco, nesse exato momento, precisa. Que é um jogador de... Meu time tá uma merda. Eu vou colocar a bola debaixo do ombro e vou tentar fazer a minha jogada. Pra mim, o Andrés Gomes tá fazendo isso e tá sendo totalmente individual. Tá, mas foda-se, a gente precisa disso e ele é bom pra fazer isso, pelo menos. Dito isso também, Nuno Moreira pra mim tá muito abaixo. Desde que o Diniz começou a colocar o Nuno pela direita ali, nossa, ele tá muito abaixo. Muito abaixo. Pra mim, de verdade, eu acho que ele deveria tentar fazer o inverso. Tentar colocar o Nuno pelo centro e o Rojas pela direita. Ou, quem sabe, até mesmo já retirar o Nuno e deixar o Marino... É que o Marino não tá aguentando ficar muito tempo como titular, eu acredito. Porque ele entrou com 70 minutos, o jogo ele entrou com 60, então ele não tá aguentando muito tempo. Mas, nossa, o Nuno é um jogador bom. Eu gosto de falar isso aqui, o Nuno é um jogador bom. Do Vasco do ano passado, possivelmente foi a melhor contratação do Vasco do ano passado. Talvez não que tenha sido o Andrés, na verdade, né? Mas o Andrés, na primeira janela, ele foi certeza. Ponto que foi ele, Garré e mais alguns outros lá nele. Ele foi o melhor, disparado. Tanto não à toa que ele virou o titular do Vasco imediato. E o Vasco está matando ele jogando pela direita. Pela direita não dá pra fazer nada. É triste. Eu não sei qual é o problema de repente, só tentar fazer uma inversão dele com o Andrés, de... Não é inversão, né? Flutuar a posição dos dois, de ó... Tá dentro de campo, percebe que tá uma marcação muito forte no Nuno, o Nuno vai pra esquerda e o Andrés, que é esse cara que consegue sair da marcação, fica na direita. Eu de verdade não entendo porque o Vasco não tenta fazer isso, o Vasco não tenta. A técnica do Vasco, né, a tática do Vasco é muito fraca. O Vasco ele é muito fixo na posição. Para mim hoje, dessa última janela, né, que veio o Spinelli, Brenner, muita gente, para mim o Brenner hoje, ele tá sendo melhor que o Spinelli. Ambos têm a mesma quantidade de gol, isso é fato, né? Mas o Brenner, pelo menos, ele é um cara que eu sei que se ele pegar a bola, ele vai estar fazendo mais de uma coisa do que só chutar pro gol ou falhar tentando passar a bola. Então, pra mim, o Brenner hoje é melhor que o Spinelli. E o Spinelli, pra mim, ele está realmente bem abaixo. Bem abaixo. Já é o 5º jogo dele. Como eu falei, não quero comentar o individual, quero comentar o coletivo, mas pra mim ele tá abaixo. O Paulo Henrique hoje, muita gente tá pegando no pé, falando que desde que voltou da seleção não tá jogando porra nenhuma, discordo totalmente. Eu entendo que ele ficou marcado por 2 lances bem negativos, um agora da assistência pro Neymar e o outro no gol contra na partida de volta do Fluminense na Copa do Brasil na semifinal. Mas eu ainda acho que ele joga muita bola. De verdade, reclamar do Paulo Henrique, eu não entendo, de verdade, o pessoal hoje reclamar do Paulo Henrique. Meus gatos estão brigando ali, foi mal. O pessoal reclamar do Paulo Henrique e não reclamar do Piton. Porque o Paulo Henrique, pra mim, ele é bom. Ponto final. O Paulo Henrique é bom. Como é que um lateral que não é bom está sendo observado pelo Palmeiras e pelo Grêmio? Desculpa, pra mim isso é impossível. O Paulo Henrique, pra mim, hoje ele é muito bom. Muito bom. Pra mim, ele é um dos melhores jogadores, tecnicamente, melhores jogadores do Vasco. Isso que ele está voltando de lesão. É o 2º jogo dele como titular. Pra mim, ele é muito bom. Agora, pela esquerda, o Lucas Piton realmente está deixando a desejar. O Piton, a gente sempre se garante naquilo, né? Pô, o cara não é bom em cobrar, mas ele sabe fazer 2 coisas, que é finalizar e cruzar. Nem isso ele tá fazendo mais. Se você for ver o contra o Santos, ele deu só no segundo tempo, acho que foram 4 ou 5 cruzamentos, foram horrorosos. Foram cruzamentos horrorosos pra área. Foram cruzamentos que passou muito longe da pessoa que ele queria que chegasse. De verdade, parece que ele só parou de treinar cruzamento. Ou, de repente, tá tendo uma falha técnica ali. Mas então, de novo, esse elenco do Vasco inteiro parece que tem entrado numa má fase. Com exceção das contratações novas, como o Rojas. Hoje teve a estreia do Cuiabano com a camisa do Vasco. Cuiabano jogou bola pra caralho. O Cuiabano foi o que eu falei. Pô, quando o Cuiabano chegar, o Piton ele vai comer banco. Pra mim isso tá se provando. O Cuiabano ele chegou hoje. O que ele tentou fazer em 25 minutos e o Piton não fez 60. Em 70, se não me engano, que ele fez aí. Pra mim, de verdade, o Cuiabano vai acabar com o Piton ali na lateral e eu acho que vai ser inteiramente ruim. Não, eu acho que ter um reserva com o Piton pra poder contar pro plantel no geral é muito bom. Dessa disputa também de vaga.
do lateral esquerdo poder ser tanto o Piton quanto o Cuiabano, por mais que eu acho que o Cuiabano vai sobressair muito. De verdade, eu acho que o time do jogo é isso daqui, eu não quero comentar muito mais não. Os 2 gols do Vasco foram falhas defensivas. O primeiro ainda eu ouso dizer que foi um pouquinho de genialidade do Neymar, não em chutar a bola, mas na movimentação dele. E acabou sendo até um pouquinho de azar, eu vou dizer, né, que foi um golaço, cara, ressaltar isso. Os 2 foram um golaço pra mim. Mas o primeiro foi um gol que o Neymar chutou de chapada, passou por debaixo da perna do Robert Renan e debaixo do braço do Léo Jardim. Por isso que pra mim foi golaço, mas ao mesmo tempo é aquilo, né? Eu fico pensando, pô, se o Robert Renan tivesse fechado um pouquinho mais a perna, não ia ser gol. Tudo bem, né? Se minha mãe tivesse 2 rodas, ia ser uma bicicleta, né? Mas tudo bem. Enfim. Eu acho que do jogo é isso que eu queria comentar, de verdade. Eu só quero fazer outra ressalva aqui para comentar um pouquinho sobre o futuro técnico do Vasco. O Vasco estava... Pra quem não viu, o principal foco hoje do Vasco é o Arthur Jorge, que eu falei. Pra mim, se ele vier, irmão, é Vasco... Super Vasco, ponto. Se o Arthur Jorge pra mim vier hoje, ele é Super Vasco. E... Dito isso, ele lançou uma nota aqui, o Vasco encarou ela como uma nota regulamentar, né? Que ele falou que ele vai ficar no Catar mesmo, tem preferência para continuar no Catar. E não lembro o que mais, mas enfim. A menos que alguém venha, pague multa, uma coisa assim. Foi uma nota realmente bem nota da diretoria pedindo pra ele mandar, de verdade. Porque, obviamente, né, começa as notícias de, tem um clube no Brasil querendo ele e tudo, então pediram pra ele mandar. Eu concordo com isso. Mas, ao mesmo tempo, ele perdeu o jogo ontem que ele tinha pela Copa do Catar lá, que era o Ryan, que é o time dele, né? Qualquer não lembro quem, alguma coisa. E, de verdade mesmo, pra mim o Arthur Jorge ele é o técnico certo. Pra mim ele é o técnico que realmente se conseguir arrumar esse time, o que eu acho que ele vai. Papo do Vasco realmente despontar ali pra mim, pra brigar, né? Pelo top 6 do Brasil, pra brigar pela Libertadores mesmo. Agora, pra minha parte triste eu não acho que ele vai vir. Eu de verdade não acho. E pela multa que o Vasco teria que pagar ele, basicamente essa multa inteira seria 2/3 ou 3/4 do valor que a gente arrecadou com a venda do Ryan. E o salário dele vai ser muito alto. Só que é aquilo. O salário do Renato Gaúcho também vai ser muito alto. Muito alto. E o Renato Gaúcho tem aquele porém do muita gente não quer ele. Muita gente que eu digo torcedores de outra equipe, né? Não o vascaíno, né? Mas, por exemplo, o tricolor carioca, sei lá, São Paulino, até o pessoal não quer ele, que ele venha ao time. Então, de verdade, eu acho que a gente deveria tentar ao máximo investir no Arthur Jorge. Se não der certo, não deu. Mas quem pode vir como substituição, eu não sei. E me assusta pensar nisso, que foi novamente o que eu sempre falei com a saída do Diniz. Tá bom, se o Diniz sair, eu entendo quem falava que queria que o Diniz fosse fora, mas se ele saísse, quem viria? Eu acho que a opção do Vasco de Arthur Jorge é realmente a melhor ideia. Pra mim tinha que ir no técnico estrangeiro mesmo. Só que se ele não vier, quem vai ser? Renato Gaúcho? Que vai ser outro técnico, na minha visão, igual o Carille, que vai vir com prazo de validade, vai vir pra no máximo completar o ano e ir embora no próximo. No máximo, chutando bem alto. Então entra muito nesse quesito, de verdade mesmo. E outro técnico copeiro ainda, né? Igual o Diniz. A gente livra de um técnico copeiro pra ter outro. É fogo. De verdade mesmo é fogo. Dito isso, concorda, discorda, o Vasco vai enfrentar o Fluminense no domingo, no jogo de volta. Não acho que a gente vai ganhar, não acho. Dito isso, acho que dá sim pra ganhar. 1-0 e pros pênaltis, eu acredito fielmente que dá. Mas eu não acho que vai acontecer. Inclusive, eu acho que, cara, tá? Eu acho que realmente se não fosse clássico, o time do Fluminense como está hoje, ia amassar o Vasco. A nossa sorte, pra mim, é que é clássico. Então, clássico é bem raro sair do placar no máximo de 2-0. 2-0, 2-1, talvez. Mas, nossa, se fosse lá... Se a gente fosse enfrentar o Palmeiras domingo, a gente ia enfrentar o Palmeiras no dia 12 de março, na volta do Brasileirão. Se fosse o contrário, do Palmeiras agora e Fluminense dia 12, eu ouço dizer que o Palmeiras ia acabar com esse Vasco de novo. Ia ser 4-0, 5-0 pro Palmeiras. De verdade mesmo. Dito isso, novamente, não acho que a gente vai ganhar. Acho que dá, mas não acho que a gente vai. Contra o Palmeiras, se não houver aquele técnico novo até ali, e mesmo se houver, dando a condição, né, de que até implementar o estilo de jogo, aquele primeiro mês, primeiros 2, 3 meses de rodagem do técnico, nossa, eu acho que vai ser bem ruim. Eu acho que a gente vai ser 2 derrotas novamente, de verdade mesmo. É o que eu estou pensando. Espero estar realmente enganado e muito pessimista, mas é o que eu penso.
Dito tudo isso, não esqueça de dar like, discorda, concorda. Tem algum ponto que acha que eu estou falando merda, acho que eu não estou falando corretamente, não esqueça de comentar. E é isso, né? Só nos resta esperar que esse time volte a jogar bola. Muito obrigado por quem veio até aqui.